Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, 10 horas da manhã, está começando mais um Cresce Esclarece. E hoje, com a presença do chefe do Departamento de Dívida Ativa do Cresce, nós vamos falar sobre isso hoje, que é o Dr. Márcio Fonseca. Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, uma satisfação ter sido convidado para participar desse Cresce Esclarece e ter a oportunidade de falar de um tema muito difícil em algumas situações, porém de extrema importância para a vida do profissional. Márcio, vamos explicar um pouco para quem é leigo e para quem não tem muita intimidade com esse assunto, o que significa dívida ativa? Bom, dívida ativa, ela nada mais é que um cadastro de inadimplentes. Então, todas as esferas do governo, seja a esfera municipal, estadual, federal, existe esse cadastro. Então, nesse cadastro são lançadas todas as informações do devedor relativas ao débito, quando essa dívida venceu, etc. e tal. E, a partir daí, a gente pode iniciar o processo de cobrança dos valores devidos. Então, ela, vamos dizer, numa linguagem bem simplificada, ela é um cadastro de inadimplentes. E esse cadastro ele é uma medida preparatória para a persecução do crédito a ser pago pelo devedor. É a mesma coisa mais ou menos quando você fica sem pagar o IPTU e aí você fica inscrito na dívida ativa do município. Exatamente. Por exemplo, nesse exemplo do IPTU, a pessoa se torna inadimplente e o município a inscreve em dívida ativa. Esse ato de inscrição em dívida ativa, ele não só tem a função cadastral, mas ele também tem repercussões de natureza jurídica e de natureza contábil para o município, para o Estado ou para a União. No caso, como o Cresce é um ente público federal, né? Então ele tem vamos dizer, essa dívida ativa do Cresce, ela tem um caráter de dívida ativa de valores recebíveis em nível federal. Era isso que eu queria te perguntar. Por que a anuidade ela pode ser inscrita na dívida ativa, né? A gente imagina a dívida ativa, para quem é de fora, um pagamento de um imposto, né? A anuidade do Cresce é um imposto, é um tributo? Exatamente. A anuidade devido aos conselhos, não somente ao Cresce. Então, até eu gostaria, Sônia, de deixar claro que quando a gente falar desse tema dívida ativa, isso não é apenas em relação ao Cresce, mas sim todos os conselhos profissionais. Alguns profissionais, alguns corretores, eles tendem a achar que essas regras, esse procedimento de inscrição em dívida ativa é somente para o Cresce. Então, só o corretor de imóveis está sujeito a esse tipo de procedimento. Mas quando, na verdade, todos os conselhos profissionais vamos dizer, estão sujeitos a esse tipo de procedimento, a esses regramentos. Mas voltando à sua pergunta, o valor devido, os valores referentes às anuidades, eles têm um caráter, a natureza jurídica deles realmente é de tributo, né? É considerado, na linguagem técnica, uma contribuição para fiscal. Então, em decorrência dessa natureza jurídica tributária, o recebimento desses valores, em caso de inadimplemento, ele está sujeito, então, a esses regramentos, esses procedimentos próprios da Fazenda Pública. Então, os conselhos profissionais, eles têm uma equiparação à Fazenda Pública no que concerne esses valores, né? Lembrando que os conselhos profissionais, de modo geral, eles não possuem outra fonte de renda a não ser os valores referentes às anuidades e que são os únicos recursos que esses conselhos dispõem para fazer a sua gestão e as suas e dar cumprimento, vamos dizer, às suas finalidades, né? De conselho fiscalizador e disciplinador das profissões. Tá, eu queria que você explicasse um pouco também o que é que pode acontecer quando alguém fica inadimplente e é inscrito na dívida ativa. Que problema que ela pode ter? Bom, no primeiro momento, a inscrição em dívida ativa, ela vai gerar a possibilidade
uma cobrança extrajudicial. O Cresce, a partir de 2012, passou a contar com uma ferramenta jurídica, que é uma lei que autoriza que os conselhos profissionais, de modo geral, passem a protestar os valores de anuidades em aberto. Então, basta a inscrição em dívida ativa, se extrai uma certidão de dívida ativa e com esse documento pode-se levar esse valor a protesto. Então, essa é a primeira consequência. Numa cobrança judicial, o devedor, o profissional que está com a sua anuidade aberta, ele pode sofrer uma primeira restrição que é extremamente, vamos dizer, danosa, né, para a sua vida comercial, que é justamente o protesto. E eu queria lembrar, Sônia, que esse tipo de procedimento, ele, em primeiro lugar, é amparado por lei, e, em segundo lugar, o Cresce, por ser um ente estatal, né, por ser uma autarquia federal, ele é obrigado, por força de lei, a assim proceder. Então, às vezes algumas pessoas podem pensar, alguns inscritos podem pensar, mas eles estão sendo muito rigorosos, eles não estão compreendendo que a situação econômica está difícil, quando na verdade não se trata de um problema de compreensão. De ser bonzinho, de ser bonzinho, mas sim de uma necessidade imposta por lei. Então, uma primeira consequência é essa. Uma segunda consequência, após a inscrição em dívida ativa, além do protesto, é a execução fiscal. E essa execução fiscal, o protesto ele tem um caráter de dizer para o público em geral, olha, essa pessoa deve. Então, ele é um aviso, né? Daí o nome protesto, né? Ele avisa a sociedade que aquela pessoa ela não estaria apta a praticar atos do comércio. Comprar, vender, etc. Mas a execução fiscal decorrente aí desse débito, ela tem um caráter mesmo de apropriação de bens e valores do devedor para a satisfação do valor em aberto. Então, essas são as consequências principais de se deixar a anuidade do conselho sem pagar, né? Obviamente, sem contar o aspecto de estar irregular, exercendo a profissão de forma irregular. É bom até que se toque nesse assunto, né, Márcio? Porque tem muita gente que às vezes pode achar, eu não sou mais corretor, eu trabalhei como corretor e parei, né? E então não preciso pagar mais e acabou. É importante lembrarmos que o dever de pagar a anuidade, ele decorre da mera inscrição. Não adianta, às vezes, a pessoa imaginar, olha, eu não estou mais exercendo, eu me inscrevi em 1972 e atuei durante 2 anos e de lá para cá eu não exerci mais, portanto eu não devo mais porque eu não exerci. Não é assim que se trata do ponto de vista legal, não é assim que se trata essa questão. Essa questão ela é vista com outro enfoque, ou seja, a mera inscrição, o simples fato de se estar inscrito gera a incidência de anuidade. Então, o fato gerador da anuidade é a mera inscrição. Quanto a isso é pacífico, existe esse dispositivo na lei, há reiteradas decisões nos tribunais que consagram esse princípio. Até porque não seria possível os conselhos profissionais como um todo realizarem uma aferição se o profissional está atuando ou não, né? São milhares de profissionais inscritos e certamente não existe um meio técnico possível, né? Não é tecnicamente possível se aferir se aquela pessoa está atuando ou não desde 1972, né? Então, daí o princípio legal de que basta estar inscrito para que a anuidade incida. E aí, se a pessoa parou de exercer, o que ela tem que fazer? A primeira coisa que o profissional deve fazer, assim que parar de exercer, é pedir o seu cancelamento. Até porque esse cancelamento ele é reversível. Então, ele é plenamente reversível. Então, se a pessoa pensar, poxa vida, eu queria dar um tempo na minha profissão. Eu quero tentar outras habilidades que eu tenho,
estou um pouco cansado da rotina de corretor de imóveis, eu quero passar um ano exercendo uma outra atividade. Primeira coisa que você tem que fazer é pedir o cancelamento. No futuro, caso você queira voltar, essa situação, esse status de cancelado é plenamente reversível, não há nenhuma dificuldade para se reverter esse tipo de situação. Porém, evidentemente, tem a cobrança dos valores pertinentes à reativação, que isso é um assunto mais relacionado ao departamento de secretaria, mas a reversão é plenamente possível, sem maiores dificuldades. A pessoa não terá que fazer um outro curso de técnico de transações imobiliárias ou sem maiores burocracias, né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é: vou exercer outra atividade, cancelar sua inscrição. Principalmente agora ficou mais fácil, né, Sônia? O Conselho Federal isentou de pagamento de taxas de cancelamento, então basta externar a sua vontade de não continuar mais inscrito nos quadros do Conselho para que isso ocorra. Lembrando que o cancelamento é um ato que se reveste de algumas formalidades, tá? Então não adianta o corretor imaginar que vai ligar no CRES e falar: olha, eu não quero mais continuar inscrito, pode cancelar aí. Verbalmente não vai, esse cancelamento não será processado. Por e-mail, esse cancelamento também não será processado. É necessário que o profissional vá até um posto de atendimento do CRES, uma delegacia, e externe o seu desejo de não mais continuar inscrito de maneira formal, para que, né, se processe esse cancelamento e, consequentemente, pare de incidir anuidades. Temos duas participações aqui dos nossos internautas. A primeira é do Hermínio Estopa, via YouTube. Muito bom dia, Hermínio. Ele pergunta o seguinte: se a contribuição para o CRES tem natureza de imposto, o CRES pode fixar os valores da anuidade? Hermínio, excelente pergunta. Na verdade, o CRES, nem o CRES, nem o Conselho Federal, ele fixa a anuidade. Quem fixa a anuidade é a lei que criou a profissão de corretor de imóveis. Essa lei ela sofreu uma alteração em 2003 e portanto, essa lei ela passou a dizer qual é o valor da anuidade. E nessa mesma lei tem um dispositivo que menciona como ela será atualizada, esse valor será atualizado ao longo do tempo. Então, o que o CRES faz? O que o Conselho Federal faz? O Conselho Federal, ele simplesmente, para tornar mais claro, para que fique mais evidente para os profissionais, para a sociedade como um todo, ele simplesmente ratifica o valor cujo cálculo de atualização vem previsto nessa lei, né? Na lei dos corretores de imóveis. Então, na verdade, o Conselho Federal e nem os regionais, né, os conselhos regionais de corretores de imóveis, eles não fixam nada. Eles simplesmente emitem, ou no caso o Conselho Federal emite uma resolução ratificando aquele valor que já vem expresso em lei. Porque na lei fala num valor máximo e a sua forma de correção ao longo dos anos. Porque seria muito difícil, não é, Sônia? O Poder Legislativo Federal, todos os anos, emitir uma lei para atualização de valores de anuidades. Então, como isso é uma situação, diríamos, corriqueira para os conselhos regionais, não só de corretores de imóveis, como das outras profissões, então, o que acontece? No caso especificamente dos corretores de imóveis, a lei ela diz qual é o valor que será praticado e a sua forma de correção ao longo dos anos. Então, o Conselho Federal simplesmente ratifica esse mecanismo que poderá, por simples cálculos, né, ele é obtido anualmente. Então, a resolução é apenas para ter um caráter mais informativo do que de estabelecer o valor propriamente. E a Michele Guedes, via YouTube, também pergunta o seguinte: bom dia, Michele. Recebi uma comissão da construtora. Meses depois, a prefeitura me intimou a pagar o ISS, pois não sabia que a construtora não tinha pago. Posso ir para a dívida ativa? Olha, Michele,
na verdade, você pode sim, tá? Embora a nossa fala hoje, o nosso encontro hoje é mais para a gente discorrer sobre os assuntos pertinentes à dívida ativa dos conselhos, no caso do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mas todo o débito que você tenha na esfera municipal, estadual ou federal, qualquer débito, ele fatalmente será inscrito em dívida ativa. Agora, se o poder nessa esfera vai utilizar de algum mecanismo jurídico para cobrança ou não, isso vai depender muito de cada município, de cada estado, né? E no caso da União, sabemos que a União ela só ingressa com as ações de cobrança, de execução fiscal, para valores acima de R$20 mil. Então, mas isso para a União, né? Na esfera federal. Como você está falando de um tributo de caráter municipal, isso aí está afeto às regras, no caso, acredito que no município de São Paulo, não é? Eu acredito que sim, ela não especificou qual município, mas você está sujeito, todo débito está sujeito à inscrição em dívida ativa, sim, seja na esfera municipal, federal ou estadual. Márcio, há alguma situação em que a dívida prescreva? Sim. Os débitos com os conselhos profissionais e com o Cresce, eles prescrevem a partir de 5 anos contados da data da inscrição em dívida ativa. Então, vou dar um exemplo. A anuidade de 2018, ela vai ser notificada agora em 2019 e provavelmente no final de 2019, comecinho de 2020, nós vamos inscrever esse débito, aqueles que não pagaram, evidentemente, porque aqueles que pagaram, isso daí não vai ser feito nada, né? Pagou, zerou. Mas aqueles que não pagarem, após a notificação, nós vamos inscrevê-lo em dívida ativa. Então, a partir dessa data de inscrição em dívida ativa, começa a contar o prazo de 5 anos para a prescrição do débito. O Cresce, já há alguns anos, já há muitos, eu diria já há uns 15, 16 anos, talvez até mais, ele trabalha de uma forma muito sistemática, justamente para evitar esse fenômeno jurídico chamado de prescrição. Então, nós temos todo um calendário do Departamento de Dívida Ativa com as datas corretas para lançamento e cobrança judicial, de forma que a prescrição não ocorra. Agora, uma coisa muito importante, Sônia, é lembrar a todos os inscritos que, por exemplo, o inscrito ele tem uma execução fiscal de 2004, cobrando débitos, anuidades de 2003, 2002, 2001, 2000. A pessoa, no primeiro momento, ela tende a pensar, olha, mas se são de 2003, 2002, 2001, de 2000, isso ocorreu há muitos anos atrás, esses débitos estão prescritos. Então, muito importante esclarecer que ao se propor a ação e quando o juiz ele determina a citação do devedor para que ele responda ao processo, ou pague, né, pague ou ofereça bens à penhora para embargos, né, esse ato do juiz, nessa data, ele interrompe a prescrição. Então, a partir daí, não ocorrerá mais a prescrição, salvo se o conselho, eventualmente, por um motivo ou outro, deixar de dar os impulsos processuais, e aí a gente vai estar falando de um outro fenômeno jurídico, que é o fenômeno da prescrição intercorrente, mas que eu acho que não seria, se a gente for aprofundar nesse tema, seria um tema para um outro programa que eu me coloco à disposição da Sônia para que a gente discorra numa outra ocasião. Mas basicamente é isso, Sônia. Então precisa ficar esperto, né? Não é achar que, porque já passaram 5 anos, né? Eu já não tenho mais problema, porque não é bem assim, não é bem né? assim, A Michele Guedes volta a nos perguntar, o corretor de imóveis pode solicitar cancelamento de inscrição sem pagar a totalidade do débito? Cancelamento, ele não está atrelado a pagamento dos débitos. Todo aquele que não quiser mais se manter inscrito nos quadros do conselho, ele pode a qualquer momento pedir seu cancelamento e assim parar de incidir as anuidades. Então, não há necessidade, não. Existe uma crença, que eu diria até quase que uma fake news, de que você só vai conseguir cancelar se você acertar
o valor devido. Isso não é verdade. Você pode cancelar a qualquer momento e acertar o valor devido numa outra ocasião. Só lembrando que você vai ter as consequências que eu mencionei. Um eventual protesto, uma execução fiscal, que poderá vir a penhorar um veículo seu, um imóvel e, na pior das hipóteses, até a sua conta bancária. Então, essa que é a questão. Não há necessidade de acertar, porém, você vai... Aquilo que ficou devendo, né, para trás, certamente você terá as consequências jurídicas de uma cobrança aí. Quer dizer, não cessou a inscrição, cessou o débito, né? Exatamente. Não é assim que funciona também, né? Exatamente. Uhum. Márcio, o Cresce tem feito um esforço bastante grande em prol das conciliações, né? Queria que você falasse um pouquinho, inclusive nós temos essa parceria com o TRF3, né? Queria que você contasse um pouco para o pessoal como é que funciona esse processo de conciliação. O Conselho, o Cresce São Paulo, ele tem uma parceria com o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o tribunal competente para julgar as ações do Cresce. Ele tem uma parceria de conciliação já muito longa, desde 2012. Foi renovada essa parceria em 2017. E é uma parceria muito interessante porque traz resultados muito significativos para o Cresce e também muito significativos para o próprio tribunal. A ideia, num primeiro momento, é tanto o Cresce quanto o tribunal baixarem o número, né, o seu acervo de processos. Nós temos uma quantidade de processos muito grande. Atualmente nós estamos em torno se aproximando de 40 mil processos de cobrança, né, de execução fiscal. E evidentemente o tribunal tem muito mais. Então se imaginarmos um universo com 80 conselhos profissionais de várias áreas, e se todos têm aí uma média de 1.000 ações, por exemplo, ao ano, então dá para imaginar o impacto que essas ações elas geram para a máquina administrativa, a máquina judiciária. Então é muito importante, muito significativo essa parceria, porque nós conseguimos diminuir, num primeiro momento, a ideia principal, né, é diminuir o número de processos. E, obviamente, existem as consequências secundárias positivas dessa união, que é o aumento da receita do conselho, a possibilidade do inscrito regularizar a sua situação, trazendo para ele a sua autoestima, né, renovando a sua autoestima perante o conselho, porque nós entendemos, né, Sônia, que nenhum profissional fica devendo porque quer. Na verdade, forças das circunstâncias o levam àquela situação. Então, essa parceria ela é uma parceria que consideramos muito estratégica, porque ela concede ao inscrito a possibilidade de regularizar e trazer para ele de novo a autoestima profissional, ele poder participar dos eventos do Cresce, dos cursos, das palestras, enfim, de todos os benefícios, gozar de o leque de benefícios que o conselho proporciona para o corretor. E basta fazer o acordo para a reativação ficar plena. Então, não há necessidade, mas eu fiz um acordo em 24 parcelas, só daqui a 2 anos que eu vou conseguir usufruir dos benefícios que o Cresce proporciona. Na verdade, não. Na verdade, basta você fazer o parcelamento, pagar a primeira parcela e você já vai poder gozar de todos esses benefícios. Então, essa parceria é muito importante, muito estratégica. Nós obtivemos ao longo de 7 anos quase de parceria resultados muito interessantes e retiramos de circulação uma série de processos que bastava muitas vezes uma palavra com um profissional para que tudo desse certo e pudéssemos pôr fim, né, ao processo. E outra coisa importante, Sônia, que muitas pessoas às vezes não fazem ideia, os mutirões de conciliação, eles têm um outro caráter também, um caráter de limpeza cadastral. Então, graças aos mutirões de conciliação que muitas vezes nós tomamos conhecimento que o profissional faleceu, então a família, ao ser intimada para participar da tentativa de conciliação, ela traz essa notícia para o conselho.
Então, há a possibilidade da gente fazer a baixa por falecimento, né? Não a baixa do débito, mas a baixa da inscrição por falecimento. E outras medidas, né, saneadoras que implicam em economia para o Conselho. Né? O fato de existir no nosso cadastro um profissional que ele faleceu ou ele não exerce mais a profissão, isso gera um custo de manutenção cadastral. Né? Então, quanto mais nós pudermos diminuir, limpar essas informações que não mais dizem respeito à atividade do profissional no nosso cadastro, melhor é para todos nós. Então, são diversos ganhos e eu acho que o ganho principal é seu, profissional corretor de imóveis, que acaba reconquistando a sua autoestima, podendo estar de ombro a ombro com outros colegas que estão em situação de normalidade, regularidade com o Conselho. Em termos de vantagens financeiras, é vantajoso para o corretor buscar a conciliação? Olha, é extremamente vantajoso, porque uma cobrança, um acordo, um pagamento que ele não é feito pela via conciliatória, ele vai ter, os valores cobrados serão o valor principal e seus acréscimos, que é a atualização monetária, os juros e multas, etc. Na modalidade conciliatória, o Conselho ele pode receber esse valor, o valor devido, não com esses acréscimos, mas simplesmente com a equiparação do valor devido com o valor da anuidade praticada no momento da assinatura do contrato, do termo de acordo. Então, por exemplo, ele deve 5 anuidades relativas a períodos, sei lá, de 2005 a 2010. Esses valores, ao invés deles sofrerem atualização monetária, juros, etc., eles simplesmente são equiparados ao valor da anuidade atualmente. Então, por exemplo, ao invés de ser 5 anuidades, com todos os acréscimos, são 5 vezes 633, que é o valor da anuidade praticada. Fica até fácil de entender como é que é o mecanismo de cálculo do acordo, do termo de acordo. Então, isso pode representar, em alguns casos, porque depende da antiguidade de cada débito. Então, quanto mais velho, maior o benefício, né? Então, em alguns casos, pode representar um abatimento até de 45% do valor devido. Então, isso é muito interessante e eu acredito que é uma das vantagens mais evidentes desse trato conciliatório, né? Dessa solução alternativa de conflitos para o recebimento desses valores. É uma pena que a gente está chegando ao fim do nosso programa, passou muito rápido, Márcio. Quero aqui deixar o espaço para você se despedir do nosso público. Eu agradeço muito, Sônia, o convite. É sempre um prazer poder comparecer aqui no Cresce Esclarece, trazendo algumas respostas, algumas luzes para essas questões que sempre surgem com o profissional, né? Lembrando que o Cresce, ele não tem nenhum interesse em tomar nenhum tipo de medida restritiva ou medida punitiva em relação ao devedor. Nós sabemos das dificuldades do momento atual, mas é importante lembrar que todas essas medidas elas decorrem de lei e nós, como Conselho, somos obrigados a tomar essas medidas o tanto quanto antipáticas. Nós entendemos que, por exemplo, o protesto é uma medida antipática, uma medida difícil, porém ela decorre de lei e ela é absolutamente necessária para tentar reaver os valores devidos. Outra questão importante, Sônia, que eu gostaria de finalizar, voltando à questão do cancelamento da inscrição. Senhores, caso não haja mais interesse no exercício profissional, é importante que vocês se dirijam até um posto de atendimento do Cresce, uma delegacia, e promovam o seu cancelamento, a fim de cessar a incidência das anuidades. Porque a pessoa tem outra crença errônea que algumas pessoas têm, de que eu vou parar de pagar e automaticamente vai ser
vai ocorrer o cancelamento automático. Isso até ocorre, mas isso demanda tempo e até que isso ocorra vai fatalmente incidir várias anuidades que depois vão gerar aí essas modalidades de cobrança que muitas vezes vão atrapalhar a sua vida, seja comercial ou profissional, enfim, em diversas situações, em diversos momentos da sua vida, isso pode acontecer. Então, por favor, agora ficou mais fácil, basta apenas a manifestação de vontade de que quer cancelar, né, que não quer mais fazer parte do quadro de inscritos e não há pagamento de taxa e num segundo momento, caso haja o interesse de retornar à profissão, isso é plenamente reversível e o profissional terá a sua inscrição reestabelecida normalmente. Então, eu gostaria de deixar um abraço a todos, agradeço muito pelas perguntas, muito oportunas e inteligentes e até uma próxima vez e eu agradeço muito a você, Sônia, pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a sua participação, você é sempre bem-vindo aqui no nosso Cresce Esclarece. Quero deixar um final de semana com muita luz para vocês, bons negócios e até a semana que vem.